Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Estão felizes? Aleluia. Você queria estar em outro lugar, não? Não mesmo? Então por que você falta nos cultos? Hã? Fala aí. Por que você falta nos cultos? Aleluia. Oh, glória. Vamos lá, a gente vai continuar. Estamos falando sobre aliança de sangue. Vamos falar bastante. Começamos na quinta-feira. Quinta-feira foi muito legal. Falamos bastante sobre o começo, a origem da aliança de sangue. Algumas pessoas me pediram material, vou passar. Você que não pôde estar e quiser, eu vou repassar esse material. Mas a Sazinha até me lembrou aqui, na terça-feira a gente começou a fazer um modelo novo de oração aqui, tá certo? A gente vai suprimir os avisos, os vídeos, né? E vamos somente orar na terça-feira. Então, quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua vida? Comece a resgatar a sua vida de oração. Comece a voltar aos cultos de oração. Faça um esforço de estar aqui. Nós vamos estar, pelo menos 80% do nosso tempo vamos estar em oração, orando mesmo. Vamos começar 8 horas, quando for 9 horas. Alguns dias que o Espírito nos deixar, a gente vai estourar um pouquinho, talvez para 9h10. Mas 9 horas, normalmente, a gente vai acabar os cultos de oração. Então faça um esforço. Não tira esse estigma da tua cabeça que culto de oração é chato. Não é. Culto de oração é bênção, pode mudar a sua vida. Não é bom ficar caminhando. Deixa eu falar um negócio para você. Não é bom ficar caminhando com combustível baixo. Não é bom. É um alerta do Espírito. Não é bom caminhar com combustível baixo. O marcador pode dar erro e você ficar numa situação complicada. A oração é depósito. A oração, ela te prepara para o dia mau. A oração, ela prepara uma estrutura. Então você precisa resgatar a sua vida de oração. Chega um pouquinho atrasado, não tem problema, mas se integra com o pessoal e vamos fazer um grande ajuntamento de oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estou falando então sobre a aliança de sangue. Nós vamos falar o mês todo sobre isso. E no mês de outubro eu vou introduzir um assunto correlato, que é a justiça de Deus. Não é isso? Então o pastor Roberto colocou o livro aqui. Se você tiver interesse em ter o audiobook, pede para o pastor Roberto, ele passa para você. Ou se você quiser procurá-la no YouTube, você vai achar. Tá certo? E um outro livro que nós vamos depois trabalhar também, do E.W. Kenyon, é 2 tipos de justiça, não é? Para a gente começar a falar sobre justiça de Deus. Como eu disse pela manhã, nem todos estavam. Entender sobre aliança, entender sobre justiça, é algo que vai te colocar num patamar diferenciado. A sua fé vai ser mais firme, a sua fé vai ser mais embasada na palavra, ela vai ser mais estruturada. Entender que você é justiça, que você não é mais pecador, é algo essencial para a sua vida. A Bíblia não nos chama mais de pecadores a partir do momento que a gente estabeleceu uma aliança com Jesus. Amém? Antes éramos pecadores. Agora, quando nós nos entregamos a Cristo, nós nos tornamos santos, justificados. Amém? Deus nos olha como uma nação santa, um povo escolhido. Amém, pessoal? Então, Ele nos olha e nos considera santos. Ele enxerga o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas porque Ele nos purificou. Diz a palavra de Deus lá em Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tudo novo diante de nós. Amém? No final do culto de hoje, eu falei da importância da gente deixar as deformidades da nossa alma. As situações da nossa vida muitas vezes tentam deformar a nossa alma. Mas a presença do Espírito Santo pode consertar a nossa alma, consertar os nossos sentimentos, para que a gente consiga correr plenamente a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jeová, o Senhor Jeová, que corta a aliança
com Abraão. Por que esse termo cortar aliança? Porque os povos, antigamente, para terem uma aliança, eles faziam uma incisão no seu braço, deixava o sangue pingar num copo de vinho, a outra contraparte também, misturavam aquele vinho e bebiam. Não é? Depois eles pegavam as feridas abertas e esfregavam sangue com sangue, para que o sangue fosse trocado e fosse estabelecida uma aliança, um acordo entre eles. Eu sei que muitos povos, inclusive, invocavam algumas divindades. Uma pessoa me perguntou isso pela manhã, e é verdade. Alguns deles invocavam divindades. Eles não conheciam um Deus verdadeiro, mas quando a gente lê o livro, quando a gente ouve o audiobook Aliança de Sangue, do E.W. Kenyon, a gente vai ver que os missionários eles dizem, perderam uma grande oportunidade de pregar sobre a aliança que Deus estabeleceu através da cruz, em Jesus Cristo. Porque se eles já praticavam algum tipo de aliança, existiu antes, muito antes, uma aliança que foi verdadeira e completa da parte de Deus. Amém? Quando você se entregou a Cristo, essa aliança já foi feita. O sangue foi derramado sobre sua vida, o sangue te purificou, o sangue te perdoou. Quando falamos, e vamos falar agora, por que Jeová, por que o Senhor Jeová, o Senhor Deus Jeová, por que ele corta uma aliança? Ele cortou, Deus, literalmente o seu braço? Ele cortou literalmente o braço de Abraão? Nós colocamos assim, e é um nome do título de um capítulo, né, do livro, para a gente entender. Vamos falar um pouquinho então aqui sobre Abraão. Abraão, ele nasceu 352 anos depois do dilúvio. Só para você ter uma ideia, o dilúvio também com Moisés foi um outro tipo de aliança. A gente vai falar no decorrer desse mês, tá certo? Mas a idade dele já era de 75 anos quando Deus o introduziu a esta aliança. Fez uma aliança com o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra. Então ele fez um pacto com ele, dizendo: onde que está o pacto, pastor? Gênesis capítulo 12, vamos lá, Gênesis capítulo 12, nos versos 2 e verso 3. Vamos lá? Está escrito assim: de ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E o verso 3? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Então é um pacto que o Senhor faz com Abraão. Depois nós vamos falar do nome Abraão, porque no começo era Abrão, né? Ele mudou o nome para Abraão, depois a gente explica isso, tudo no seu tempo. Mas o pacto que o Senhor estabeleceu com Abraão, ele entrou em vigor justamente quando Abraão começou a obedecer à ordem divina. E a primeira ordem que Deus dá a Abraão é para que ele saísse da sua terra e da sua parentela. É interessante, né? Isso tem muito significado. A gente poderia parar só nesse texto, né? Ou só nessa citação, porque Deus, de fato, quando Ele nos chama para sair de um lugar, é porque o contexto pode nos atrapalhar. Família é bênção, sempre será bênção, mas muitas vezes Deus nos tira de um contexto para que a gente possa crescer. Você entende isso? Você consegue entender isso? Quando os filhos sentem a necessidade e eles falam assim: pai, mãe, eu quero casar, eu quero ter uma família. Então, é Deus movendo eles, os tirando da sua parentela, para que eles possam crescer, para que eles possam ter uma vida, para que eles possam ter uma projeção. Mas aqui, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão está muito embasada em uma palavra. Quero que você guarde ela. A palavra é obediência. Se você puder guardar isso no seu coração e levar para a sua semana, isso vai transformar a sua vida. Obedecer a Deus é um sinal de que você está aliançado com Ele. Amém? É importante demais você entender. E a quem nós obedecemos? Ou ao que obedecemos? Aos mandamentos do Senhor.
Ele tem mandamentos, então se você tem uma aliança com Ele, você precisa perceber. Então ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela. Eu vou te guiar para um lugar maior, uma projeção maior. Eu vou te guiar para um lugar onde você vai crescer. Eu vou te guiar a um lugar onde eu poderei fazer ou completar em você os planos que eu tenho para a sua vida. Nesse contexto da tua família, da tua parentela, a sua alma fica muito pequena. A sua alma fica limitada. Deus nos tira de lugares porque Ele quer realmente fazer coisas importantes na nossa vida, tá certo? E a gente vê que Abraão de fato obedeceu ao Senhor, não é? Então Deus confirmou esse pacto. Depois você vai ver que Deus confirma esse primeiro pacto, essa primeira aliança que Ele faz com Abraão em várias ocasiões. Você vai ver, por exemplo, que ele tinha acabado de passar por uma prova severa, que era apresentar o seu filho Isaac. Sim ou não? Ele mostrou a fé, a obediência, e ele foi fiel. E ele de fato ia sacrificar o filho, não é? Deus viu a fidelidade e falou: pode parar, eu já sei que você é fiel. Então, essas coisas, esses momentos, essas facetas da história bíblica, da história de Abraão, vão confirmando o que, meus irmãos? Vão confirmando a fidelidade que Abraão teve para com o Senhor. Que coisa linda! Deus é sempre fiel. Mas Abraão mostrou-se muito fiel. E você vai ver a projeção que este homem ganhou. Deus não faz, de fato, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Amém? Só que tem filhos que realmente se destacam no sentido de obedecer. Quando você obedece, quando você entende que Deus tem o melhor para você, quando você abre mão dos seus planos, quando você abre até mão do seu jeito, você abre mão até dos seus caprichos, Deus pode fazer tantas coisas. Agora, quando a gente fica preso nas nossas próprias limitações, Deus até permite. Deus até permite. E o outro dia, o sol vai nascer sobre as nossas vidas, a proteção dele vai estar sobre nós, Deus vai nos prover, está tudo bem. Mas você percebe que por uma atitude nossa, pode nos limitar de um lugar muito maior? Uma atitude mal pensada, um coração magoado, um coração desobediente a Deus, pode nos limitar, ao ponto de a gente não encontrar e fazer a vontade do Senhor. Mas eu sei que aqui tem um povo obediente, que vai cada vez mais fazer a vontade do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. O Senhor está chamando algumas pessoas para irem para a África Equatorial. Quem vai essa noite? Quem se dispõe? Eu já comprei passagem. Ninguém vai? Ninguém? Tá bom. Quem quer ir para Nova York hoje? Não melhorou ainda. Quem quer ver a Disney, o Mickey? Não? Vocês estão disfarçando, mas vocês falaram, isso aí eu quero, isso aí eu quero, isso aí eu quero. Eu sei que vocês falaram assim, né? Eu estou brincando com você, a gente sabe que uma obediência, ela vem, Deus vai colocando a sua vontade, mas a gente tem que ir definindo nas nossas vidas que a melhor coisa é servir ao Senhor. Amém? Amém, pessoal? Nós precisamos estar convictos. Deus vai nos dar um tempo para fazer algumas coisas. Ele não vai dar a vida toda para a gente fazer algumas coisas. Ele não vai deixar o pastor Paulo pastoreando aqui o resto da vida. Quem ouve as profecias, sabem, algumas coisas começam a caminhar para o fim, para um final, para uma mudança. Deus sempre faz isso, estações na minha vida e na sua vida. Porque Ele sempre quer nos levar para um lugar melhor, para um lugar mais alto, para um lugar onde a graça ainda esteja fresca. Porque a gente sabe que a graça vai acabando, às vezes, para fazer algumas coisas. Não tem problema nenhum. A gente só precisa estar sensível e obediente. Mas entenda, quando você tem uma aliança com Ele, você não pode abandoná-lo. Pastor, eu não abandonei a Jesus. Mas quando você abandona a congregação, você está abandonando a aliança que você tem com Ele. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de pessoas que estão aliançadas com Ele. Está vendo a cruz ali, ó, marcada com sangue? Eu sempre falo, de cima para baixo, o favor de Deus para com os homens. E lateralmente é o quê? É o nosso favor para com os nossos irmãos. É a nossa aliança para com os nossos irmãos.
A gente não vai cantar hoje, mas talvez semana que vem a gente cante aquela música de aliança que a gente tem uns com os outros. A gente precisa honrar a aliança que a gente tem uns com os outros. Se eu simplesmente fujo de você, eu sumo desse lugar. As pessoas ficam perguntando, cadê fulano? Cadê fulano? E a gente sempre acha que as pessoas sempre acham que a igreja que deve procurar, não é? Mas na verdade a ovelha que não deve sair. A ovelha que deve continuar na aprisco. E se você não se desviou, e eu sei que você não se desviou, se mantenha junto desse aprisco. Mantenha-se junto. Aqui é o lugar onde você vai ser abençoado. Aqui existe possibilidades de coisas acontecerem na sua vida. Deus pode mover corações. Deus pode mover tantas coisas. Nós entendemos isso de uma forma tão cristalina. Quantas coisas aconteceram? A gente, lá em Pinheiros, nós éramos literalmente... Eu falo isso com gratidão ao pastor Janduí. Nós éramos literalmente proibidos de faltar. Não pode faltar. Não havia razão. Nós nunca faltamos em culto. Uma vez eu tentei pedir para ficar, porque eu estava muito cansado. Ele disse um não, bem caloroso. Não. Estava querendo dizer assim, tem graça para você continuar. E a gente às vezes se limita tanto, não é? Agora o contrato de trabalho a gente não quebra. Não é verdade? Porque segunda-feira, se a gente quiser receber o salário, tem que estar amanhã cedinho na empresa. E a gente honra mais algo humano do que divino. E depois a gente quer o favor de Deus na nossa vida. Isso é brincar com Deus. Isso é brincar com Deus. Porque eu entendo que a gente precisa ter muita fidelidade. Nosso coração tem que estar muito fiel. E olha só, Abraão demonstrou uma fidelidade tamanha ao ponto de ele ser considerado o quê, irmãos? O pai da fé. Irmão José falou lá, pai da fé. E todos que são da fé agora também são filhos de Abraão, por assim dizer. A Bíblia diz que ele foi justificado, porque ele creu. Porque ele obedeceu. Quem crê, obedece. Amém, meus irmãos? Então, olha que texto maravilhoso. Vamos ler aqui. Gênesis 22 agora. Glória a Deus. Aleluia. Só tem gente fiel aqui, amém? Gênesis 22, 15, a gente vai até o 18. Diz assim. É isso mesmo. É isso mesmo? Não, vamos lá. Então, acho que eu estou com outra versão aqui, me atrapalho tudo, é coisa de gente que está velhinha. Vamos lá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Continua. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Isso mesmo, está certo esse texto. Ele está falando de quem aqui? De quem? Isaac. Vamos lá, gente. Que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Olha que coisa boa. E como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Verso 18. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto... Amém. A aliança está ligada em obediência. Repare, olha só. Abraão velho, o seu corpo. Sara, com o seu ventre já mirrado, não poderiam naturalmente gerar um filho. Mas Deus disse assim, eu vou te fazer pai das nações. Olha que coisa louca, não é? Alguém que é estéril, um médico falaria, não tem mais jeito, é melhor vocês adotarem. Não é? Não tem jeito, vocês já são velhos, não vai gerar mais nenhum filho aí. Mas Deus diz assim, mas... Voltou, glória a Deus. Acho que vai apagar de novo, mas tudo bem, fica preparado aí. O pessoal da mídia tudo ficou assustado. Meu Deus, que maldade, né? Kaique, desculpa. Tá tudo bem.
Deus prometeu que Abraão seria pai de nações. E olha só, quando ele tem Isaac, o único filho, filho da promessa, meu Deus. Um belo dia Deus fala assim, tá bom, eu vi que você é pegadinho esse menino, o menino está crescendo, está bonito, criado a pão de ló e a leite de cabra. E tá bonito, só que eu quero que você me sacrifique a ele, me dê o seu filho, seu único filho. E é interessante que Deus não o questiona e ele faz em fidelidade e ele obedece. No momento derradeiro, Deus fala assim, não precisa sacrificar o menino, porque eu sei que você mostrou o que é a fidelidade, a obediência. Irmãos, eu pergunto a você, você consegue imaginar, olhe para mim, você consegue imaginar quantas coisas podem ser destravadas na sua vida quando você começar a obedecer verdadeiramente ao Senhor? Quando a obediência começa de uma forma muito forte, muito sincera, sabe o que acontece? Um pacto, uma aliança estabelecida. E de fato e de verdade, Deus fala todas essas bênçãos que a gente acabou de ler aqui em Gênesis 22. Que ele seria o quê? Pai das nações. Então ele faz uma sugestão para que Abraão olhasse para o céu e contemplasse. Fala assim, ó, você pode contar as estrelas do céu? Ele fala, você pode contar os grãos de areia? Não, não pode, não dá, é impossível contar. Mas ele diz assim, pois é esse o número que eu estou dando. É essa a geração que você vai ter. Amém? Deus falava do quê? De filhos carnais? Não. Ele falava justamente de filhos espirituais. Ele falava de todos aqueles que viriam a crer e que seriam justificados pela fé e pela obediência. Nós fomos justificados pela fé. Quando você se entregou a Cristo, quando você obedeceu a ordem, quando você se entregou ao senhorio, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que aconteceu? Uma aliança foi estabelecida com você. Então, quando pensamos em Abraão, Abraão é chamado o pai da fé. Foi justificado pela fé. E o pacto abraâmico, por assim dizer, ele teve o seu cumprimento total em Jesus Cristo. Amém? Porque aquelas alianças, como eu disse pela manhã, todas essas alianças que Deus veio mostrando para a humanidade seriam tipificações do que de fato Deus iria fazer no sentido de uma aliança que seria estabelecida através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é aquele que traz bênçãos. Não mais Abraão, mas Jesus é aquele que traz bênçãos a todas as famílias da terra. As bênçãos de Abraão estão em Jesus hoje. Você consegue compreender isso hoje? Então, ele é aquele que abençoa, é aquele que muda o destino, é aquele que torna benditas as famílias. A partir do momento que você começa a crer nele. Pela fé, podemos dizer, somos filhos de Abraão também. Mas o nosso pai maior, o nosso irmão maior é Jesus Cristo. Porque, de fato, o propósito da fé foi totalmente cumprido nele. Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas 3,14 diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, veja só, Deus é um Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo que ele prometeu a Abraão chegou até nós hoje. E eu vou te provar aqui daqui a pouquinho, daqui a uns instantes vou te mostrar os textos rapidamente, mas tudo o que Deus prometeu a Abraão chegou a nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o motivo da nossa fé. Ele é o motivo pelo qual recebemos todas as coisas. Por isso, como eu disse, Abraão, por causa dessa fé, foi considerado justo aos olhos de Deus. Irmãos, aqueles que creem são justificados no Senhor Jesus. Amém? Nós somos justificados pela fé. A gente vai falar, como eu disse a você, você precisa entender o conceito e ficar claro no seu coração. Mas você precisa entender que a fé é que nos justifica. A fé em Cristo nos justifica, nos faz justos.
santos, justificados. Nós não estamos mais, ou não somos, como eu disse, não somos mais pecadores, somos justificados. Então o sinal de que esse selo está na nossa vida, um dos sinais é de que nós temos o desejo e a vontade de manter essa aliança em obediência a Ele. Nós sempre precisamos honrar a aliança que foi feita na cruz. De que maneira? Obedecendo a Deus, obedecendo a palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não quero que você use isso de forma errada, de forma nenhuma. Eu quero que você use esse conceito de forma errada. Mas o que Deus estabeleceu com Abraão foi o seguinte: o pacto seria, por assim dizer, é um conceito novo que você vai aprender. O pacto seria unilateral. Seria da parte de Deus para com Abraão. Porque, mais uma vez, como eu falei a você pela manhã, o que Abraão poderia oferecer? O que um ser humano pode oferecer para Deus? Eu disse pela manhã, essa é a aliança mais injusta, por assim dizer. Me permitam usar esse termo injusto, você vai entender. Porque quando Cristo nos dá tudo o que Ele tem, na aliança Ele nos dá o perdão, a salvação, as bênçãos. O que você dá em troca para Ele? O que você tem de bom para oferecer? Eu brinco com você, a gente brincou pela manhã. Será que se eu oferecesse meu iPad, Jesus, pega meu iPad, tem um monte de estudo aqui, coisa boa, viu? Pega aí, ó, eu tenho muito ciúme, pode pegar, Jesus. Acho que Jesus ia querer meu iPad. Aí Jesus falava assim, não, eu prefiro o Xiaomi, o seu Xiaomi. Ai, tá bom, pode pegar, Jesus. Aí Jesus olha, nossa, é melhor que iPhone mesmo, né? Verdade, tal, né? Mas vamos lá, vamos continuar as verdades da palavra. É brincadeira, só para você dar um sorrisinho aqui para mim, que você está muito sério. Glória a Deus. Mas pensa comigo, é uma troca injusta. Porque Ele nos deu tudo. E a gente deu só coisa ruim para Ele. Concorda comigo? A humanidade deu o que para Jesus? Quando a aliança estava sendo estabelecida, quando Jesus começou a sofrer os seus momentos agoniantes, os últimos momentos dele, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Ninguém deu nada. Isaías ainda falou assim, não há um justo sequer, não existe uma pessoa que queira fazer o bem. A gente está vivendo um tempo assim também, né? As pessoas são más, não é? No coração, elas não querem uma aliança. Mas o amor de Deus, o favor, continua sobre a terra. Por isso que você deve pregar o evangelho. Mas, pensa comigo, a aliança de Abraão, de Deus com Abraão foi unilateral. Mais ou menos assim, eu vou te abençoar. E Deus estava dizendo assim, eu vou mostrar com os textos isso bíblico, depois de te provar. Mas Deus estava dizendo assim, mesmo que você falhe nas suas obrigações, eu vou me manter fiel. Mesmo que você não seja fiel, eu vou continuar fiel. Porque a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. Ele se permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Ele mantém aquilo que nos prometeu, mesmo que a gente erre ou esteja falhando com ele. Você está entendendo o que o pastor está falando? Então eu não quero que você use isso de uma forma negativa, mas eu quero que você se alegre, porque de nós mesmos podemos oferecer, não é, Edu? Podemos oferecer pouca coisa. Mas de fato Deus está interessado na nossa vida hoje. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado em que você o sirva. Deus se agrada quando você levanta as mãos santas, sem ira, sem contenda, porque afinal de contas Ele estabeleceu. A aliança era para que fosse estabelecido um povo santo, um povo que pudesse levantar as mãos a Ele, um povo que orasse, um povo que cresce nele, um povo que fosse a expressão da sua vontade aqui na terra, ou seja, a igreja. Então, de fato, a igreja é honrosa, a igreja é algo da aliança que Deus estabeleceu através de Jesus com essa humanidade. Agora, Ele sempre vai permanecer fiel. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Então, essa aliança
ela sim, ela é incondicional. Lembra que eu te falei pela manhã, o amor de Deus não é incondicional. Ele é incondicional para o pecador. O pecador pode vir do jeito que está. Quando entrou na aliança, o amor de Deus não é mais incondicional. Ele é relacional, ele quer ter um relacionamento. Porque não adianta nada a gente querer ficar desligado de Deus e querer os favores dele. Porque ele quer um relacionamento. Mas veja, você precisa entender, a aliança que ele fez, ela é sim incondicional. Porque Deus vai continuar te abençoando. Ele vai fazer com que amanhã você acorde respirando, sem dores. Vai acordar com provisão. Ele já vai ter preparado o seu dia, tá certo? Ele já foi na frente fazendo tanta coisa. Ele vai cuidar de você, vai cuidar dos seus, vai cuidar da sua proteção, da tua provisão. Você percebe? Às vezes a gente pergunta, né? Meu Deus, eu estou falhando tanto, mas o amor dele não falha nunca. Que coisa linda. Que coisa linda. Mas que isso sirva para mexer com você, para que você faça um pacto com ele. Fala, Senhor, eu quero te servir. Eu vou te servir. Eu vou te servir. Onde eu posso servir, Senhor? Pode servir aqui na igreja. Começa aqui na igreja. Começa a nos ajudando a fazer coisas. Ofereça coisas para fazer. Venha limpar o banheiro da igreja. Venha nos abençoar. Venha limpar os instrumentos. Venha trabalhar em um departamento. Venha fazer um café. Venha fazer uma sopa aqui para entregar para as pessoas. Você pode fazer qualquer coisa em resposta a essa aliança. Então, eu quero que você entenda isso. Uma das marcas físicas que Deus pediu que Abraão fizesse é que ele circuncidasse a ele mesmo. Então Abraão faz isso com ele e com toda a sua casa. É uma marca, é um cortezinho que faz no genital masculino, para que houvesse um sentimento de que o povo de Deus, eles têm uma aliança. Não me veja como vulgar agora, por favor. Mas o povo que tem uma aliança, você acha que toda hora ele ia ficar olhando para o seu genital? Essa que é a ideia? Não é essa a ideia. Olha que coisa linda. Quando uma marca é feita no genital, um cortezinho que é feito, é para que todo homem ele lembrasse de que quando o seu genital fosse ser usado, ele só fizesse aliança com quem tem aliança com Deus verdadeiro. Era mais ou menos assim, quem tem uma aliança não se envolve com gente errada. Quem tem uma aliança de casamento não se envolve com uma outra mulher. Não se envolve com outro homem. Amém? Amém? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, são símbolos que Deus deixou. E a gente às vezes não gosta de falar. Ah, é meio chato de falar. É meio constrangedor. Não, é a marca que Deus deixou para que eles lembrassem. Por isso que todo judeu é circuncidado ao 8º dia. Glória a Deus, que coisa linda. Mas eu quero agora mostrar algo que vai ser, fique tranquilo, você não vai precisar ser circuncidado para amar ao Senhor hoje, mesmo porque Paulo ele diz, não é? Que a circuncisão hoje ela é feita onde? No nosso coração, não é verdade? De uma forma espiritual, As mulheres não são circuncidadas, mas ele está dizendo que uma marca é feita tanto no homem como na mulher. É uma marca de uma aliança que você tem com Jesus. Jesus pode ver essa aliança. Ele pode enxergar o seu coração. Ele pode saber se você já tem uma aliança com Ele. Amém? Mas eu quero mostrar aqui para você, rapidamente, 7 promessas. 7 promessas que Deus fez a Abraão. E você precisa entender, essas promessas já chegaram para você. Aí você vai falar assim, já é meu? Pois é, já é seu. Alguns estão esperando, mas está o checão lá, nominal, esperando para você sacar, não é? Cheque não existe mais, né? Agora, né? Difícil, né? A geração nem conhece mais cheque. Vamos lá. Gênesis 12, verso 7. Gênesis 12, verso 7. Diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali
um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus. Então Deus separou Abraão para um lugar especial, como você está vendo nesse texto, para que ali fosse edificada uma nação que adoraria ao Senhor. Amém? Então ele está dando nação, ele está dando propriedade. Ele te colocou no reino de Deus. Ele chama você hoje como uma nação santa. Ele te chama hoje de povo escolhido. Diga amém, pelo amor de Deus. Ele te chama de povo escolhido, ele te chama de nação santa. Ele não te considera mais estranho ou bastardo. Pelo contrário, nos tempos de hoje, não é? Nós podemos entender que tudo que a gente precisa, se Deus quer te dar terra, se Deus quer te dar propriedade, se Deus quer te dar bênçãos, Ele pode fazer isso e Ele quer fazer isso para você em nome de Jesus. Mesmo porque o apóstolo Paulo ele diz assim que hoje, por causa da aliança, todas as bênçãos já estão disponíveis para a igreja nos lugares celestiais. Amém? Quem crê pode pegar a bênção que precisa. Não é mais se pedir. Você precisa entender, irmãos, olha, presta atenção, por favor. Suporta o pregador. Ó, não é mais pedir. Não é mais pedir. Não é exigir de Deus também. Não confunde como algumas igrejas fazem. Mas é você pegar aquilo ou tomar posse daquilo que é direito seu. A gente é pouco ensinado sobre isso, mas algumas coisas Deus falou, já é seu, toma posse. Toma posse. Não cabe mais, presta atenção, não cabe mais nem oração. O problema é que a gente fica religioso demais, a gente fala, ô Senhor, será que é? Será que é tudo isso mesmo? A gente não aprendeu isso. É tudo nosso. Por isso que Deus, ele diz assim, você pode sonhar com coisas. Sabe por quê? O sonho, para o cristão, ele não é um devaneio. O sonho é algo que, para mim, Deus coloca no meu coração. Eu não fico... Se eu sonho com alguma coisa, aí a Sá percebe que eu começo a procurar. Ela vê lá no YouTube algumas coisas. Você está vendo aí? Eu estou fazendo uma projeção do que Deus está fazendo para a gente. E Deus começa a falar, você começa a olhar o que você quer. Começa a perceber o que você quer. Porque eu não vou ter que chegar para Deus, ó Deus, por misericórdia, me dê, faça algo. Não. Deus vai fazer chegar a minha mão. Deus vai fazer chegar a sua mão. Pega isso, pelo amor de Deus. Deus vai fazer chegar na sua mão. Irmãos, Deus é o Deus que pode nos surpreender de uma forma tão incrível, tão maravilhosa. Ele pode fazer chegar na sua mão coisas incríveis, coisas maravilhosas. A gente às vezes fica tão feliz com um milagre, né? Às vezes um milagre tão pequeno, aconteceu uma bênção, tal, a gente fica, mas ela é tão pequena se você pensar no que Deus quer fazer. Deus quer nos estabelecer em lugares maiores. Mas eu volto a falar a você, oh meu Deus, a nossa alma foi deformada, a sua alma foi deformada. Eu não te conheci quando criança, nem você me conheceu quando criança. Mas eu sei que algumas coisas foram incutidas na sua cabeça. Algumas coisas você aprendeu errado. Seu pai falou coisa errada, seu tio. Talvez alguém abusou de você, não fisicamente, mas mentalmente, moralmente. E talvez você tenha se sentido pequeno. E talvez a sua alma fique deformada. E às vezes a gente tem dificuldade em crer na promessa. Mas deixa eu te falar algo. Deixa eu falar algo para você. É verdade o que o pastor está falando. A aliança que a gente tem com Ele, ela não deixa mais a nossa alma deformada, mas deixa a nossa alma conformada com a palavra. Conformada não é você aceitar pouco, mas é você pegar a forma ou a forma da palavra. Aí você vai ver, Deus diz que eu sou próspero, então eu sou próspero. Todo dia eu estou prosperando mais, todo dia o Senhor está aumentando, o Senhor todo dia está aumentando. Todo dia Ele está aumentando, todo dia Ele está colocando sonhos, todo dia Ele está colocando projetos, Ele está nos colocando em lugares maiores. Deus não tem problema nenhum em te dar $1, ou $100, ou $1.000. Você entende? Deus não tem problema com isso. Deus não tem. Mas sabe o que Deus quer? Ele quer a fé. Ele quer a sua fé. A fé é que move o coração de Deus. A fé é que vai mover as montanhas.
por assim dizer. A fé, de fato, é a nossa contraparte na aliança. Crer e obedecer. Vamos seguir Gênesis 12, 2. Ele diz assim, 12, 2. Ele diz assim, o Senhor e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Quando eu li esse texto, eu falava assim, Senhor Deus, amém. Que palavra boa o Senhor deu para Abraão. Mas eu acho que é muito específico. Isso não faz sentido para mim. Mas será que não faz mesmo? Tenta parafrasear. Tenta trazer para a sua vida hoje. O texto ele diz, ele fará de nós uma grande nação. Eu não sei se você percebe, mas nós somos uma grande nação. Nós somos um grande povo. Eu não estou falando necessariamente da nação brasileira. Porque a nação brasileira está precisando de muita oração. Por isso, na terça-feira, você tem que vir orar. Tem um povo lá reunido na Paulista, não é? A gente está com a expectativa de que coisas aconteçam nesse país. Mas deixa eu te falar, você já faz parte de uma grande nação. A nação celestial. Olha só, ele fez você parte de uma grande nação. Eu pergunto a você, você pensa de vez em quando, ou pelo menos medita um pouco na nação celestial? Um dia você vai estar lá. Um dia você vai estar lá. Você tem que se alegrar com isso. Ele te colocou numa grande nação. E ele fala, e te abençoarei. Meu Deus, como é bom dizer assim que Deus me abençoou. Deus me abençoou. Eu sou abençoado. Meu Deus. Onde eu ando, o favor de Deus está comigo. Não fiz nada para merecer. Mas ele me deu tudo. Que coisa boa. Aí ele diz que ele vai me engrandecer. Olha só. Por isso que para Deus não tem pequenez. A gente precisa começar a pensar grande, pensar maior. A gente precisa pensar maior de nós mesmos. A gente precisa começar a crer que Deus pode fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida. A gente precisa tirar as limitações. A gente precisa tirar da nossa boca, do vocabulário da nossa boca, não consigo, não posso, não dá. Eu sou pobre, cego, não tem que tirar essa palavra. A gente tem que dizer, eu posso, eu sou grande, aleluia, aleluia. E não vai ser uma inconformidade. Não é que você não vai parar, vai viver uma vida de cigano, mas Deus pode mover você de tal forma que onde quer que você ande, você comece a acumular riquezas. Onde quer que você ande, deixe riquezas, abençoe pessoas. Meu Deus, ser rico é coisa boa, não é coisa ruim, não. Essa ideologia maldita que pregaram no Brasil fala que ser pobre é coisa boa. Não é, não. Ficar dependendo, esse vídeo não vai subir de novo, eu já vou falando para vocês. Não deixa subir, mas ficar dependendo de bolsa não é o padrão de Deus para a sua vida. Não é o padrão, porque essa ideologia é para te manter pequeno, dependente de governo, dependente de Estado. Deus te chamou, Ele nos colocou numa nação poderosa, e a nação de Deus é nação rica, é nação próspera. A igreja ela se move independente do Estado. Eles não podem dizer o que a gente vai fazer. Nós sabemos, nós temos uma ordem, nós já temos o Rei dos Reis. Eles não adoram ainda o Rei dos Reis, mas um dia todo o joelho vai se dobrar. Nós já nos dobramos ao Rei dos Reis. Então nós já somos uma grande nação. Nós é que decretamos o que vai acontecer nessa terra. Nós é que ligamos coisas, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que eu tenho poder para desligar coisas. Quando a gente está em oração aqui, a gente fala, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa ideologia maldita e vermelha, saindo dessa face da terra. Em nome de Jesus, eu gosto de gente, eu gosto da minha família, eu gosto de poder ter as coisas, eu gosto de poder abençoar pessoas, mas olha o que é, quem mandou tirar o texto? Quem mandou tirar o texto? Devolve o texto na tela. Aí o que ele diz? Ele te diz que ele nos engrandecerá. Que coisa boa. Nunca a humildade deve sair do seu coração, mas ele tem que engrandecer você. Então a nossa postura, olha, meu Deus, o Espírito Santo falou no meu coração agora, falou seriamente, não que ele não estivesse falando antes, mas é para algumas pessoas. Pare de pedir desculpas. Pare de pedir desculpas.
A ideologia maldita faz com que pessoas peçam desculpas por existirem. Isso não pode entrar na igreja. Você, como Abraão, ele diz assim: engrandecerei o teu nome. Ele diz assim: sê tu uma bênção. Nós somos bênçãos. Onde a gente chega, as pessoas devem agradecer a nossa presença. E você não tem que se desculpar mais. Você não tem que se desculpar por entrar em um lugar. Você não tem que se desculpar por ser você. Oh, desculpa aí, é o meu jeito. Se coloque como um homem, uma mulher de Deus. Chegue e bater no pé, não estourando a porta, mas bater no pé firme, para as pessoas perceberem: eu vim aqui em nome do Senhor Deus. Vim trazer uma palavra, vim decretar aqui o fim dessa miséria. Eu vim decretar aqui que você não vai ser mais um acumulador, acumulando coisa feia dentro de casa, meu Deus, acumulando pobreza dentro de casa. Eu vim aqui declarar a você, no nome de Jesus, que a sua casa vai ser limpa, a sua casa vai ter piscina, a tua casa vai ter lugares bonitos, a tua casa vai acolher pessoas. Glória a Deus. Onde eu estiver, eu vou levar a bênção para as pessoas. Onde eu estiver, eu vou levar a bênção para a pessoa. Mas continua, ele fala em 12:2: aqueles que possuem, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. A gente já leu, não é? Aqueles que possuem uma aliança com Deus, o que acontece? São abençoados e abençoam outras pessoas. Não tem nem como. Uma quarta bênção, 12:2 ainda, ele fala: e tu serás uma bênção, ou ser tu uma bênção, como está escrito lá no final. É para você entender que você é portador da graça e do favor de Deus. Repare só, onde quer que você andar, se você tiver consciência, você vai levar a graça e o favor de Deus para as pessoas. Seja a tua sombra, seja a tua presença. Seja no metrô, seja no ônibus, onde quer que você esteja, você vai dizer uma palavra, você vai olhar para uma pessoa, você vai perceber o coração das pessoas vazio, você vai ser bênção na vida das pessoas, você vai decretar fim de morte, fim de acidente, você vai decretar uma mudança de vida, porque essas coisas Deus colocou nos filhos da bênção. Seja tu uma bênção, se tu uma bênção. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: seja uma bênção. O 12:3, uma outra bênção, ele diz que abençoarei, 12:3, ele diz que abençoarei os que te abençoarem. Olha só, Deus cuida dos seus filhos, amém? Deus, filhos não precisa se vingar de nada. Filho não se vinga, filho não guarda ressentimento. Filho de Deus, presta atenção, igreja, não guarda ressentimento do pastor. Não fique chateado, seu pastor é imperfeito. A família pastoral é uma bênção, mas perfeita é minha esposa. Eu não sou perfeito e quem prega sou eu aqui. Vocês ouvem mais de um imperfeito do que de uma perfeita? Eu estou brincando, a gente não é perfeito, mas as pessoas exigem às vezes tanto, porque elas não querem uma aliança com Deus, elas querem uma aliança com o homem. E elas ficam dependentes do que o pastor fala. Eu não preciso dizer que você é uma bênção. Eu quero poder falar e encher o teu coração de alegria. Mas eu quero muito mais que essas verdades estejam tão firmes no seu coração, que você seja como eu, um replicador dessas verdades. E onde quer que você esteja, você fale para as pessoas: eita, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ei, cara, sai dessa miséria. Para desse mimimi, para desse chororô, para dessa tua cara feia, só carrancuda, só reclamando da vida. Ei, se levanta. Tem gente que desceu a cova hoje, foi enterrado hoje, sabia? Tem gente que vai morrer hoje. Você está cheio de saúde aí. Deixa Deus fazer alguma coisa na sua vida. Então, mexe com as pessoas, seja uma bênção na vida das pessoas, faça com que elas acordem desse sono, desse marasmo. Meu Deus do céu. E ele fala: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus não deseja amaldiçoar pessoas, mas eu quero dizer a você que a vingança pertence ao Senhor. Se alguém tem sido infiel e injusto com você, vai pagar para o grande Senhor um dia. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Diz ele. Você precisa deixar as coisas que Deus tem que fazer com as pessoas. Libere as pessoas. Ame as pessoas. Mas saiba que Deus vai te abençoar onde quer que você esteja.
Por isso que Deus guarda a tua entrada e a tua saída. Ele guarda você quando você está dirigindo sozinha. Ele guarda você quando você está num ambiente estranho. Porque Ele tem uma aliança com você. Ele guarda você quando você entra. Ele guarda a sua entrada porque Ele sabe que você tem um propósito nessa terra. Você precisa se mover. Você precisa entender que você é abençoado. Você já tem as bênçãos. Não fique mais pedindo aquilo que Deus já te deu. Não peça mais aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu. Já é seu, já é seu. Seja ousado. Não fique sem jeito, não. Porque a gente fala, oh meu Deus. Quando a gente fala, obrigado, Senhor, tudo já é meu, tudo já está colocado. Aí a gente fica com receio, né? Oh meu Deus, será que é blasfêmia? Será que é heresia que eu estou falando? Ele já nos deu todas as coisas. Tudo que eu preciso já está nele. Amém, meus irmãos? E o mal pode até tramar algumas armadilhas para você, mas o Senhor vai livrar os seus filhos de todas as armadilhas. Deus, olha, deixa eu dizer uma coisa, Deus não te humilha. Deus não te humilha. Se pessoas tentaram te humilhar, é o tempo deles, é tudo que eles tiveram. Tiveram seus 15 minutos de glória. Tudo que eles tiveram. Mas você sabe que o Filho de Deus tem que entender que Deus sempre vai honrá-los? Deus nos coloca sempre em lugar de honra. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um lamaçal de lodo fedido e colocou os nossos pés na rocha firme. Ele honrou o nosso nome, Ele honrou a nossa família, Ele te honra todos os dias. Ele é o Deus que restitui tudo que foi roubado, mas Deus não tira coisas de você para ficar te testando. Quem rouba é o diabo. Mas Deus, Ele é o Deus sim, é o Deus que te restitui, é o Deus que guarda você, é o Deus que dá tudo em dobro a você, amém? Então, ainda que você passe por alguma situação de dificuldade, comece a clamar, não no sentido de pedir, mas comece a clamar como um louvor, dizendo assim, Senhor, eu estou vendo lá na frente. Eu estou vendo os meus dias honrados, os dias de glória, meus dias onde o Senhor está me colocando. Eu já começo a projetar, eu já me vejo naqueles dias maravilhosos, onde coisas tremendas e incríveis o Senhor vai fazer através da minha vida e pela minha vida. Oh, que coisa boa! Deus é fiel, irmãos, Deus não falha. Deus não falha. Mas uma última bênção, ele diz assim, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe que não só a sua posteridade biológica é bendita, mas todas as pessoas que a gente influenciar. E a gente precisa entender que Ele nos colocou numa família, numa grande família. Influencie para o bem os seus irmãos. A Bíblia diz, se tem algum irmão fraco, corrija ele. Corrija ele. Ei, irmão, a sua atitude está errada. A sua atitude não é uma atitude de um cristão. Você precisa se corrigir. É desse jeito. Sabe por quê? Porque os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. A gente não dá tapinha nas costas do erro. Porque Deus quer que as famílias sejam, de fato, benditas, abençoadas. E tudo que eu colocar a mão vai prosperar. E todos aqueles a quem eu influenciar vão prosperar. Todas as pessoas a que ouvirem as suas palavras, as minhas palavras, vão abençoar, se obedecerem ao Senhor. Por isso que nós somos benditos, somos famílias benditas, somos uma família como igreja, temos famílias nas nossas casas, são famílias benditas. Eu quero que você perceba isso. Que coisa boa, Ele nos estabeleceu numa aliança inquebrantável. Esse pacto que Jeová, o Senhor Deus Jeová, cortou com Abraão, fez com que as bênçãos que foram imputadas a Abraão chegassem até nós hoje. Quero terminar dizendo da mudança dos nomes. O nome Abrão passou a ser chamado Abraão, porque Abrão, o simples nome Abrão, olha só, Abrão com um A, o A e o tio, significa pai exaltado ou pai nobre. Coisa boa? É bom? É bom, não é? É um nome bonito. O Eibe chama Abraão, né? Vocês são ousados, hein? Vocês são ousados, muito bem. Abrão
significa Pai nobre, Pai exaltado. Você sabe que às vezes a gente se conforma com algumas coisas que são já boas, mas Deus está falando assim, você não está entendendo. Você não está entendendo. É mais exaltado o negócio. Que nem aquele irmão que recebeu uma oferta para comprar um carro. Ele tinha um carro caindo aos pedaços, ele recebeu uma oferta. Aí ele agradece aquela pessoa que deu oferta para ele, muito obrigado. Aí ele começa a procurar um carro. E ele vai nas concessionárias, ele começa a comprar. Eu não tenho nada contra carro usado. Eu só estou te dando um exemplo, tá bom? Quero que você fique chateado. Mas ele começa a comprar, tentar fazer um financiamento para carros usados. E todos os financiamentos fecham a porta. Todos fecham a porta. E ele volta para essa pessoa que deu essa oferta para ele. Que a oferta era uma oferta boa, mas não era uma oferta que compraria um carro à vista. Quem está me entendendo? Então ele chega para essa pessoa e fala assim, eu estou tentando, mas os financiamentos de carros usados tão difíceis, nenhum está aberto. Ele fala assim, filho, você não entendeu. Essa é uma pequena semente, mas Deus quer te colocar hoje num carro novo, num carro zero. Entenda, é uma questão de semântica. Eu não digo carro usado é da hora, eu gosto. Não tem nada a ver, só estou te dando um exemplo, que às vezes Deus quer nos colocar em algo muito maior e a gente ainda fica um pouco medíocre. Quem está entendendo? Não quero lhe ofender. Eu quero só que a gente consiga enxergar que Deus às vezes tem coisa muito maior para a gente. Aí ele falou, é mesmo? Sim, é para um carro novo. E quando ele foi fazer uma tentativa lá de um financiamento de um carro zero, aprovou normalmente a ficha dele. Olha que interessante. Interessante, Deus faz essas coisas com a gente. Não critique quem tem carro seminovo. Não tem problema. Mas Deus às vezes quer nos colocar em um lugar muito maior. Abrão era algo bom, pai nobre, pai exaltado. Mas quando Deus muda o nome para Abraão, significa pai de muitos ou pai de uma multidão de nações. Percebe onde Deus queria colocar Abrão? Tá bom, pastor, e Sara? Sarai, olha o nome de Sarai. Sarai era o quê? Significa o quê? Minha princesa. Uma princesa. É bom? Não é bonito? É bonito o negócio. Princesa, minha princesa. Coisa linda. Mas quando Deus muda o nome dela para Sara, interessante que em Abraão ele coloca um A a mais, né, Sheila? Mas em Sara ele tira o I e coloca só Sara. Significa não mais minha princesa, mas significa mãe das nações. Isso enfatiza que ela daria, não é? Luz a um filho que originaria reis e nações. E se você olhasse mais adiante, um povo da aliança que seria a igreja. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração essa noite e que você tenha uma consciência de que Ele quer colocar você em lugares exaltados, em lugares altos, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Amém. Seja uma bênção onde quer que você andar. Seja uma bênção para os animais da sua casa, para as pessoas, para a sua parentela, para a vizinhança. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Aquilo que às vezes você declara de uma forma tão simples para as pessoas. Ei, Deus lhe abençoe. Deus lhe dê um dia incrível e abençoado. Pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Amém. Vamos cear, queridos. Vamos cantar. Glória a Deus.